Olá, olá, olá. Boa noite, gente. Começamos então mais uma vez uma transmissão do nosso curso. Dessa vez, nosso último encontro, então, aqui, né? Chegamos ao final dos nossos encontros. Hoje, enfim, finalizando o nosso curso, trazendo a prática no instrumental, né? Sheila, você pode, por favor, colocar aí a apresentação, por favor? Então, hoje, gente, a gente começa o módulo 10. Não, o gato tinha que vir, né? O gato tinha que atrapalhar a coisa. Peraí, rapidinho. A vida, né, gente? Acontece. Então, perdão. É, Hoje a gente, então, inicia, né, o módulo 10, que é o nosso módulo justamente de prática instrumental acerca da educação especial e inclusiva, né? É um prazer muito grande encontrar vocês e finalizar esse curso justamente na data que a gente havia aprazado anteriormente, né? Foi uma delícia fazer todos os encontros com vocês, realmente foi, por um lado, bastante suado, né? Porque para nós da COESP significa um trabalho manhã, tarde e noite mesmo. Né? Os dois expedientes lá, né, na COESP, e de noite a gente aqui conversando com vocês. E aí, por mais que não estejamos todas nós aqui ao vivo, dialogando com vocês a partir aqui, né, da transmissão no StreamYard, mas percebam que as meninas da COESP e as coespianas estão aqui, né, no nosso bate-papo. Então, aqui está a Marísia, aqui está a Carlúcia, aqui está a Ivre, né, Gil, que já dá um oi por aqui, e Ivre, que está com saudade de todo mundo, e Marisa, que se o povo não tiver saudade dela, só falta morrer do coração. Né? Para nós foi realmente muito prazeroso fazer esse curso, pensar as pessoas, trazer aqui as temáticas e dialogar sobre algo que para nós é tão importante, é tão relevante, né? Que é a prática diária do nosso setor, que é a educação especial inclusiva. E pensar essa educação especial inclusiva a partir das características desses estudantes, né? E cada transtorno ou deficiência acaba legando a esse estudante uma característica, ou sinais, ou sintomas, ou comportamentos, enfim. Mas, acima de tudo, a gente não pode esquecer que na nossa frente não existe um diagnóstico, na nossa frente existe uma pessoa, né? Existe um ser humano, existe uma criança, um adolescente, por vezes até um adulto, que precisa, né, de nós, para que a sua inclusão seja de fato realizada. E a inclusão social só se faz a partir do instante em que a inclusão educacional é feita. Né? Não é à toa que a gente diz que a educação é a mãe de todos os direitos, porque somente a partir da educação é que a pessoa, primeiro, passa a ter consciência dos direitos que tem. Segundo, passa a cobrar esses direitos e passa, então, a ter acesso a eles. Então, é muito, muito relevante. A educação é, de fato, central no processo de inclusão social de toda e qualquer pessoa, mas ainda mais da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno do espectro autista e mesmo da pessoa com, né, altas habilidades, que muitas vezes a gente pensa que se a pessoa tem essas altas habilidades, ela já está feita na vida, né? É uma pessoa super inteligente, é um jovem Einstein, ele que vai, que se encontre na vida, que seja milionário. Mas não é bem assim, né? Como a gente viu no encontro aqui, no nosso último encontro aqui. Penúltimo, aliás. Sheila, pode então passar, por favor? No nosso curso, nós pensamos 10 módulos, né? O módulo 1 sobre educação especial e instrumentais, o 2, transtornos e deficiências, o 3 sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista, o 4, deficiência intelectual, o 5, deficiência visual, o 6, a deficiência auditiva e surdo-cegueira, o 7, deficiência múltipla, 8, deficiência física, o 9, altas habilidades, né? E o 10, a nossa prática instrumental. Bem,
trocamos algumas ordens aqui, embaralhamos algumas coisas, mesmo porque as pessoas convidadas nem sempre poderiam nas datas aprazadas, então a gente foi, né? Vovó diria sapecando os encontros, mas ainda assim eles ocorreram, foram muito bem pensados, foram muito bem feitos, os convites realmente foram certeiros, né? E a gente agradece a cada um dos envolvidos. Eu agradeço especialmente as coespianas, as meninas da Coesp, que estiveram junto durante todos os encontros, que ajudaram no que diz respeito aos convites, que formularam a coisa toda, né? Que realmente são extremamente comprometidas e compromissadas com a Coesp, com a educação especial, com a causa em si. Agradeço também aos professores de sala de recurso. São esses os professores, a partir dos nossos encontros, né, que foram nos dizendo quais são os principais desafios que eles encontram lá, na ponta, na escola, já que são eles aqueles que são, né, os profissionais de atendimento educacional especializado, que verificam as barreiras, ou seja, os impedimentos, né, aquilo que gera dificuldade de acesso, de permanência e de sucesso no ambiente escolar. Né, para essas pessoas, para esses nossos estudantes com deficiência. Então, agradecemos muito, muito, muito a eles também, a elas também. Parabenizar a todos que estão envolvidos nesse processo, os professores de sala regular também. A gente está vendo o comprometimento de vários professores no que diz respeito à formulação do PEI, né, do plano de ensino ou plano educacional individualizado e das próprias atividades adaptadas para os estudantes. As adaptações de modo geral, né? As adaptações curriculares, mas também de atividades e de avaliações. E está sendo muito legal encontrar isso tudo. Agradecer aos mediadores que estão conosco nesse processo, fazendo com que esse projeto se expanda cada vez mais. E hoje nós estamos já com quase 4 vezes mais mediadores do que quando o projeto começou. Então, isso é muito importante, já que são eles que sentam, né, do ladinho do estudante em sala de aula e que vai ajudando ele a aprender e a aprender esses conteúdos que são, então, transmitidos em sala de aula. Pode, então, passar aqui, por favor, Sheila. Agradecer ao CEAF, as Galegas, as Sheilas, as Carlas, a Williams e por aí vai. Enfim, muita gente para agradecer, o pessoal das redes vizinhas. É realmente um encontro final, assim, com gostinho de agradecimento de quero mais a todos vocês. Né? Lá no primeiro encontro, gente, lá no primeiro encontro a gente trouxe essa figura aqui. Né, em que a gente apresentava, então, quais seriam estratégias eficazes para manter a atenção do aluno autista em sala de aula. E aí, ao longo do tempo em que a gente foi falando sobre essas estratégias, a gente foi mostrando a vocês, então, como essas são estratégias para manter a atenção do aluno em sala de aula, e não apenas do aluno autista. O que a gente está verificando, de um modo geral, é que os nossos estudantes estão cada vez mais e mais e mais e mais apresentando dificuldades no que diz respeito a foco, concentração, socialização e aprendizagem. E não, eu não estou falando tão somente dos estudantes da educação especial. A gente está falando dos estudantes como um todo. Eu sei disso, assim como vocês se deparam com esses desafios todos na prática, cotidianamente. Né? E quando a gente mostrou essa imagem, a gente foi, então, mostrando a vocês como essas figuras, essas estratégias, aliás, elas não estão dispostas dessa forma que estão à toa ou porque foi como deu, foi como foi possível. Essas imagens estão dispostas desse jeito, por mais que nem sempre a gente consiga identificar no olho clínico, né? Mas elas estão umas acima das outras. E a primeiríssima estratégia é a de privilegiar o vínculo afetivo. E está cada vez mais difícil a gente verificar isso nas escolas, gente, no Brasil inteiro. Né? Se você não consegue desenvolver um vínculo afetivo
que seja minimamente de respeito, de proximidade, ou mesmo a relação professor-aluno. Nós não estamos falando de amar a todos, nós não estamos falando de paparicar os estudantes, nós estamos falando de vínculo. Nós estamos falando de afeto, e o afeto é o principal agente de transformação e de aprendizagem. Se a gente diz, mas para eu ser professor ninguém precisa me amar, certo? Óbvio, nós concordamos com isso. Mas nós não estamos falando aqui da educação de jovens e adultos, e onde o afeto já é importante, mas ele é ainda mais importante na educação das crianças, dos adolescentes. Então, privilegiar o vínculo afetivo faz com que uma série de barreiras sejam dissolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Quebra-se a barreira do estudante para com o professor. Muitas vezes a gente sabe quanto que esse estudante está embrutecido, rígido, violento, agressivo, por conta de tudo aquilo que ele vê em casa, que ele vê na comunidade, por aí vai. Né? Então, privilegiar o vínculo afetivo significa quebrar essa primeira barreira. E quebrá-la, gente, já é muito caminho andado. Então, se você privilegia o vínculo afetivo, você já está começando muito bem. E logo em seguida, você vai utilizando uma linguagem que seja o mais objetiva possível. O que não significa que não seja carinhosa, o que não significa que não pode ser emotiva, mas ela precisa ser objetiva no sentido de instruções claras, cada vez mais quebradas, né? Ou seja, em vez de você dar um comando concreto, sentem, peguem as suas mochilas, peguem um livro tal, caderno tal, não sei o quê, vamos pegar agora a caneta, vamos copiar isso, aquilo, o caderno tal, o lápis. Quebre, né? E utilize uma linguagem objetiva. Gente, vamos primeiro sentar aqui, vamos lá? Pronto. Vamos agora aí pegar as mochilas. Conseguiram pegar as mochilas, o livro tal, conseguiram pegar o caderno, vamos aqui. Então, vão quebrando as instruções. A terceira estratégia, utilizar o concreto e o lúdico, mesmo nos anos finais do ensino escolar. Essa é uma estratégia que não é tão somente, gente, para a criança, para o adolescente da educação especial. O concreto e o lúdico é cada vez mais importante, mesmo porque os nossos estudantes estão cada vez mais no lúdico aqui, subindo e descendo a tela do celular, enxergando 10 mil videozinhos de 10, 15, 30 segundos. O lúdico está presente o tempo inteiro na vida deles. E até as situações mais absurdas são mostradas de modo concreto a partir desses vídeos, né? Dos TikToks da vida, do Instagram e por aí vai. Então, quando você utiliza o concreto e o lúdico, você consegue chegar nesse estudante, você consegue compreender melhor o mundo dele, por um lado, e se fazer ser mais entendido ainda, por outro. Privilegie as habilidades. E por que é que a gente fala isso aqui, né? Privilegie as habilidades. Porque é o que a gente vê o tempo inteiro, é o privilégio do conteúdo. Sim. Qual é o professor que planeja a aula? Maíra, que pergunta estapafúrdia? Não, não é. Nós não planejamos aula, nós planejamos o conteúdo. Por exemplo, hoje a minha aula, como professora de história, digamos, hoje a minha aula vai ser sobre o período paleolítico e período neolítico pré-história. Eu vou começar assim, 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 assado, e vou para cá, para cá, para cá. Ou seja, eu penso a distribuição do conteúdo, mas eu não penso a minha aula em si. Primeiro é isso, depois eu vou fazer um exercício, depois eu vou puxar para cá, para uma volta da teoria, depois eu vou mostrar uma imagem, depois eu puxo de novo um exercício, né? Depois eu peço para alguém me falar alguma coisa. Então, a gente não estrutura uma aula, a gente divide um conteúdo. E é muito importante que, em vez de a gente privilegiar tão somente o conteúdo, a gente pare para pensar quais são as habilidades que o meu aluno deve aprender a partir desse conteúdo.
Porque se eu fizer isso, eu vou começar a planejar a aula e não conteúdo mais. Então, quais são as habilidades necessárias para aprender a partir daqui? Será que com a minha aula de história, por exemplo, eu quero que o meu aluno entenda quais são todos os personagens principais envolvidos na Revolução Francesa? Ou será que eu quero que a habilidade que ele desenvolva seja compreender o que é uma revolução e as causas e consequências de uma revolução numa sociedade? Os impactos de um povo sobre outro, porque, por exemplo, a Revolução Inglesa influenciou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por sua vez, teve seus impactos no Brasil também. Então, em vez de eu querer privilegiar conteúdo, eu devo partir para aquilo que é o principal, que são as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes. E aí pensar quais são as habilidades principais a serem desenvolvidas pelos estudantes, que são pessoas sem deficiência, e quais são as habilidades básicas que eu devo trabalhar aqui, o meu estudante com deficiência. O meu estudante autista, João, consegue, a partir dos traços, das características que ele apresenta, das potencialidades que ele apresenta, ele consegue desenvolver tais habilidades. Mas ele não consegue tais e tais. Mas será que isso tudo que ele não consegue, que eu penso que ele não consegue, realmente é o principal? Primeiro. Segundo, é porque você pensa que ele não consegue, que ele de fato não consegue. São coisas que a gente deve pensar. Quando você privilegia as habilidades, você deve partir para a proposição de atividades baseadas no interesse do aluno, né? Ah, mas o meu aluno não se interessa por matemática, mas pode ser que o seu aluno se interesse por dinossauro. E a partir do dinossauro, a partir desse interesse, eu não vou fazer com que ele some 5 laranjas, mais 5 laranjas que dá 10 laranjas, mais 5 tiranossauros, mais 5 tiranossauros que dão 5 tiranossauros. Ou que dão 10. Tá vendo? Que dão 10 tiranossauros. Então, vamos pegar os interesses dos estudantes e trazer para cá, né, para as aulas, para que a gente consiga ensiná-los. E, às vezes, essas mudanças tão sutis e que a gente pensa que são tão bestas, faz uma diferença gigantesca no interesse, no brilho do olho do nosso estudante. Proponha pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas, ou seja, quebrem as atividades a serem desenvolvidas. Não apresentem tudo de vez. Hoje a aula é essa, depois isso, depois aquele outro, depois... Não adianta. Quebre. Gente, hoje nós vamos fazer isso tudo aqui. Primeiro, vamos para isso. Fizemos tal coisa, vamos agora para isso. Quebrem as atividades. Proponham sempre pequenas tarefas. Sabe por quê? Porque uma coisa que a gente negligencia no ser humano é quando a gente dá a alguém uma tarefa considerada gigantesca para que alguém desenvolva, essa pessoa muitas vezes já pensa, meu Deus, que medo, é algo muito grande, não consigo fazer, congelei, esfriei, acabou, daqui eu não saio. Mas todo e qualquer ser humano, todo e qualquer, quando você apresenta pequenas tarefas que ele consegue ir desenvolvendo, suba hoje um degrau, suba amanhã outro degrau, amanhã outro. No final de um tempo, ele vai ter subido toda a escadaria da penha e ele nem vai ter percebido, porque ele estava ocupado com aquele degrau daquele dia. Aquele ditado antigo, cada dia com a sua agonia. Pois então, apresente a cada dia ou a cada momento aquilo que deve ser feito. E ao final do dia, da atividade ou da aula, mostre ao estudante, você está vendo tudo que você conseguiu fazer hoje? Você está vendo que você já conseguiu avançar? Isso faz uma diferença tremenda, grandiosa nesse estudante, que escuta desde sempre, que não consegue fazer nada e que nunca vai conseguir fazer nada. Então, a escola também é esse lugar de potencialidade de autoestima, certo? Utilize abordagens sensoriais. Existem estudantes que se dão muito bem com as abordagens que são visuais. Para além da tarefinha,
mostrar imagens relacionadas àquela tarefinha. Não é só escrever a palavra uva. Cadê Marise? Marise foi comigo essa semana numa escola e a gente pegou umas atividades nos estudantes e tal, e Marise já foi logo mostrando isso para a professora, né? Então, além da escrita da palavra uva, é também mostrar a imagem para que esse estudante consiga associar, porque muitas vezes a escrita para ele está desassociada de uma imagem. E aí ele faz aquilo ali tão somente mecanicamente, ele escreve a palavra uva, mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Né? Então, se você faz com que ele escreva e veja, ele associa. Então, tem duas tarefas para ele gigantescas que o cérebro dele está processando. Então, vejam, cada dia mais ele vai aprendendo, cada dia mais ele se torna mais confiante, cada dia mais é um degrau que ele vai subindo. Tem estudantes que são mais auditivos ou que são apenas auditivos, né? Não conseguem ter essa questão da estimulação visual. Outros que são sinestésicos, eles preferem ou precisam do tato, dos outros sentidos, né? Então, conhecer o estudante para utilizar essas abordagens é muito importante, porque, por exemplo, a professora que senta pertinho, ou mesmo a mediadora que está ali pertinho desse estudante, e que fica pegando nele para que ele faça tal tarefa, mas esse estudante apresenta hipersensibilidade tátil e aquele contato é muito angustiante para ele. Imagina, né? Então, conhecer esse estudante para utilizar as abordagens sensoriais adequadas a ele é também muito importante, certo? Incentive sempre o seu estudante, a sua estudante. Mostre que ele ou que ela consegue fazer pequenas coisas. E aí, já eu vou conversar com vocês sobre o ensino por tentativas discretas, né? Mostre pequenas tarefas, pequeninas coisinhas que ele ou ela consegue fazer, para além de deixar esse estudante na carteira com uma folha de papel pintando o dia inteiro, né? Então, incentive esse estudante a partir de pequenos acertos constantes dele, mas também mostrando para ele como o erro dele pode ser o caminho para a aprendizagem, e não o fim do mundo, e não a certeza de que ele ou ela é burro e não aprende. Né? Porque esse reforço, socialmente falando, é negativo, é dado a ele constantemente. Né? Até quando ele não é pedido, até quando é desnecessário, porque sempre é absolutamente desnecessário. Né? Explore situações do cotidiano, mostrar o cotidiano, relacionar o cotidiano a isso, a esse conteúdo, a essa coisa que você está falando lá na frente. Falar, por exemplo, de um determinado assunto a partir daquilo que está acontecendo na comunidade, ou de tal coisa que já aconteceu com você, professora, ou de tal situação que um filho seu viveu quando era pequeno. Quando você parte de histórias que são suas ou que são deles, você abre uma porta muito potente, aliás, duas portas. A porta da intimidade, a construção do vínculo que a gente falou lá na frente, mas também a porta da vulnerabilidade. Você se mostra, você se expõe para esse estudante, para essa estudante, e a partir desse momento, ele ou ela passam a ver você como exemplo, passam a ver você como figura de confiança, passam a ver você, de fato, como alguém que pode educá-lo. Porque enquanto você se comporta como uma figura inacessível, impaciente, né, que despreza esse estudante, que considera que não tem aprendizado e que você não é responsável por ele, por que é que ele vai querer também estar com você? Por que é que ele vai valorizar o aprendizado? Né? A gente precisa pensar muito sobre isso também. Proponha atividades que estimulem o pensamento lógico. E o pensamento lógico, gente, é uma coisa difícil até para mim hoje em dia, cá para nós, viu? Fale para ninguém não, mas o negócio ruim. Estimular o pensamento lógico, especialmente lógico-matemático.
é algo muito importante para os nossos estudantes. As coisas mais básicas, né? O isso mais isso que dá aquilo. Tal ação que gera tal consequência. É muito importante para eles. Agora, também é muito importante para eles, depois de aprender esse pensamento lógico e matemático, ir aos pouquinhos desconstruindo. Não é sempre que acontece tal coisa que necessariamente outra coisa vai acontecer, né? Não é sempre, por exemplo, que eu, enfim, um exemplo, que eu bebo 2 copos d'água, que necessariamente 15 minutos depois eu tenho que ir no banheiro correndo, né? Isso mostra uma certa rigidez cognitiva, que é algo muito característico dos nossos estudantes, das nossas estudantes, né? Que são autistas. E a gente precisa ir apresentando também situações cotidianas que vão quebrando um pouquinho essa rigidez. Então, por um lado, estimular, sim, o pensamento lógico. A partir do instante em que eles já captaram aquilo, ir mostrando relativizações desse raciocínio lógico-matemático, tá? Não tenham medo de utilizar jogos. E como professora de história que utilizou muito jogo, eu digo a vocês, utilizem os jogos, potencializam a aprendizagem demais. A coisa mais simples do mundo era eu dividir a turma, depois de ter lecionado determinado capítulo, né, de história, eu dividia a turma, metade para lá, metade para cá, levar um saco para a escola com as perguntinhas, né? As perguntas dentro desse saco, pergunta num papelzinho dobrado ali dentro desse saco, e as equipes iam, então, retirando essas perguntas, e quem errasse perdia ponto, e quem acertava, ganhava ponto, e esses pontos depois eram revertidos para avaliação. Eles se divertiam muito, colocaram o nome desse jogo de História Game, aprendiam demais e levaram isso para outras santas disciplinas. Um belo dia, quando eu chego na sala de aula, que eu não pude fazer a revisão com eles, né, para as provas, utilizando o História Game, depois eu fiquei sabendo, eu tinha faltado nesse dia, por conta dessa doença de pulmão que eu tenho, depois eu fiquei sabendo que eles estavam em sala de aula, organizados no História Game, estudando para a revisão. Junto com o apoio de um profissional que atuava junto à coordenação da escola. Então, se você utiliza os jogos dos mais simples, né, esses mais espontâneos possíveis, até os mais complexos e tal, e você utiliza esses jogos de modo individual, mas também de modo coletivo, você, além de potencializar a aprendizagem, você está permitindo, favorecendo a socialização dessas crianças, desses adolescentes, junto aos demais estudantes. E aí a gente chegou numa escola essa semana e foi uma tristeza que a gente sentiu. E mais uma vez fomos eu e Marisa. A tristeza, a dor no coração, quando a gente viu que estava todo mundo participando de um joguinho na quadra e justamente a criança autista não estava participando. Né? A criança não estava participando, porque senão ela poderia pegar uma coisinha daquelas ali, e ela poderia se engasgar e colocar na boca, e isso, aquilo, outro, e ela iria atrapalhar a brincadeira das demais. Né? Então, é realmente... mas eu pensei em um jogo, mas esse jogo é adequado à turma toda, só para ele que não é, por isso eu não vou utilizar? Sim. É por isso mesmo que você não vai utilizar. Se o jogo não é adequado para todos, ele não é adequado para ninguém. Né? E a gente precisa pensar nisso. Ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Ou a gente integra a todos, ou a gente não está integrando ninguém. Porque, gente, a inclusão é uma responsabilidade de todos nós. E a partir do instante em que nós, adultos, pensamos que a inclusão é aquilo que dá para fazer, é aquilo que o estudante com deficiência se adapta ou não, a gente não está fazendo inclusão. Né? A gente está fazendo qualquer outra coisa, menos inclusão. E a gente percebe que muitas vezes os professores, os coordenadores, o pessoal não percebe isso, não percebe
que nisso tudo reside uma postura excludente. Por quê? Porque sempre foi assim. Porque há anos é assim. Porque agora seria diferente. Agora será diferente porque nós somos diferentes. Nós melhoramos como pessoas, nós melhoramos como sociedade. E nós somos profissionais ainda mais capazes de perceber as situações, de interferir sobre elas e fazer com que a inclusão, então, de fato ocorra. Tá? Além de utilizar jogos, adaptar. Perdão. Adaptar o currículo, adaptar as tarefas, as atividades, adaptar as avaliações. Para quê? Adaptar para as necessidades desses estudantes, adaptar para que eles se sintam capazes, para que eles também façam parte da turma, para que eles sejam parte efetiva daquela escola, né? Enfim, adaptar para que eles aprendam. E evitar atividades muito longas. De que adianta aquela revisão extensa de não sei quantas questões? Para quem aprender? Né? Ou então aquela atividade que é cheia de comandos, vários comandos simples, mas que formam uma atividade de comando extremamente complexo, e aí você não apresenta coisa quebrada, você só apresenta atividade extremamente longa, de modo que o estudante, no primeiro olhar, olha, né? No primeiro momento ele já olha e já pensa, não sou capaz, não consigo, não vou dar conta. Então, evite atividades longas e mostre várias atividades curtas. Ao final de tudo, você junta e mostra, veja tudo que você fez. Aí sim, aí vocês vão ver a conquista, o sorriso, a satisfação, né, desse estudante, dessa estudante. Pode passar, por favor, Sheila. Gente, perdão, estou me recuperando, mas vira e mexe eu vou dar umas tossidinhas aqui, tá? Para falar sobre a inclusão escolar, e aí nós já falamos sobre vários transtornos, várias deficiências, suas principais características. Por quê? Porque a gente precisa conhecer quais são os principais traços, características, sintomas, os sinais, para que a gente compreenda o estudante, não para que a gente enquadre o estudante, para que a gente compreenda o estudante e elabore o PEI. O que é o PEI? A melhor definição que eu tenho de PEI é o PEI, o Plano Educacional Individualizado, ou Plano de Ensino Individualizado, é o documento que representa e que instrumentaliza, de fato, a inclusão escolar. Para desenvolver um plano educacional individualizado, você deve acessar, você deve conhecer, compreender essa criança. Você tem que acessar o nível de desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque o PEI envolve 3 coisas básicas. O diagnóstico, ou seja, quem é esse estudante, quais são os seus principais interesses, quais são os seus desafios, potencialidades, o que é que ele precisa aprender, né? Um plano de ação, ou seja, com base nisso, o que é que eu posso ensinar para ele e como eu posso fazer isso de modo bem sucedido, e a avaliação, porque sim, esse estudante é avaliado, como todos os estudantes são avaliados, mas não do mesmo modo, porque esse estudante aqui precisa de um plano de ensino que seja, de fato, voltado às suas especificidades. E isso não é exclusão, isso não é segregação, isso é a consideração da equidade, o princípio básico da equidade, ou seja, dar às pessoas aquilo que elas necessitam, do modo que elas necessitam, a partir, de fato, das suas necessidades. Então, desenvolver o PEI significa pensar diagnóstico, plano de ação e avaliação dessa criança. Como? Primeiro, acessar qual é o nível de desenvolvimento dessa criança. Como é que eu vou entender em qual desenvolvimento, como está o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse meu estudante? Primeiro, o que é que ela sabe fazer bem? Nada. Nada.
O que é que ela sabe fazer bem? O que é que ela sabe fazer, mas precisa de auxílio para fazer? Quais são as preferências dessa criança? Quais são os seus maiores desafios? E aí você não consegue, para você saber o que a criança, o que o estudante sabe fazer bem, o que precisa de auxílio para fazer, quais são as suas preferências e quais são os seus desafios, você precisa necessariamente aliar essas 3 visões acerca da criança, do estudante. Primeiro, a visão da escola. Segundo, a visão dos terapeutas. E terceiro, a visão da família. Você não consegue construir um PEI sem um diálogo com a família. E eu colocaria um quarto agente aí, que é principal, se for possível, envolvê-lo de fato nesse processo todo, a depender do seu grau de desenvolvimento, do seu nível de desenvolvimento, obviamente, que é o próprio estudante. Vamos escutar esse estudante. Vamos escutar a criança ou adolescente envolvido nesse processo, se possível for. Se não for escutar, mas vamos ver quais são as pistas todas que ele nos dá ao longo desse caminho, né? Só a partir do momento em que você compreende qual é o nível de desenvolvimento desse estudante, é que você consegue definir quais são as metas de aprendizagem a longo prazo. É que você consegue observar quais são, né, os principais aspectos cognitivos que devem ser desenvolvidos, os aspectos relacionados à socialização, porque escola não é só conteúdo formal, né? Quais são as questões relativas ao seu desenvolvimento motor que são necessárias, e também o que é aquilo, né, que circunda o autocuidado dessa pessoa e que ela precisa desenvolver. Por exemplo, é uma pessoa que consegue se higienizar sozinha? É uma pessoa que consegue se alimentar, que consegue se locomover sozinha? Nisso tudo, onde é que entra a escola? Como é que a escola vai ajudar a desenvolver? Tão importante como definir as metas é estabelecer quando, como e onde elas irão acontecer. Ou seja, não basta você dizer que ao final desse ano letivo, fulano, meu aluno fulaninho, tem que estar aprendendo a se alimentar só e conhecer todas as vogais e, quiçá, algumas consoantes. Eu também preciso pensar em qual momento é que eu vou apresentar esses conteúdos para eles e como é que eu vou quebrar esses conteúdos para que ele aprenda comandos simples, vários comandos simples que se tornam comandos complexos, né? Então, para isso, você não consegue desenvolver um PEI se você não se encontra com a equipe da escola e com a própria família do estudante periodicamente. O ideal seria também o diálogo com os terapeutas, mas a gente sabe dessa dificuldade, que não é qualquer coisa, né? Mas um diálogo escola e família já é muito caminho andado no que diz respeito ao desenvolvimento do PEI. Sheila, pode passar. Na rede municipal de ensino de Aracaju, nós temos um PEI que são 5 folhinhas. Pode passar, Sheila. E aí eu vou mostrar, eu vou apresentar aqui para vocês agora. Sheila, eu preciso que você abra o seu áudio para me dizer se está dando para ver bem o documento que eu estou apresentando. Sheila? Gente, vocês estão conseguindo Maíra? ver? Oi, Sheila. Estou aqui. É que eu tinha que subir na tela, desculpe. Tá tudo bem, sim. Pode passar, viu? Que tá Pronto, tá bom para ver o visualizando. documento? Sim. Pronto, então vamos lá. Gente, esse aqui é o modelo de PEI que nós temos na rede municipal de ensino de Aracaju. Esse PEI, por incrível que pareça, ele é bastante simples.
se a gente for comparar com muitos que circulam pelo Brasil, muitos que foram elaborados Brasil afora, tá? E ele contempla justamente os 3 momentos da elaboração do PEI. O diagnóstico, o plano de ação e a própria avaliação, tá? Então, no nosso PEI consta, obviamente, cabeçalho da COESP, mas o ideal é que vocês coloquem, sim, adaptem esse PEI, coloquem o cabeçalho da escola de vocês, o nome de vocês e tudo mais. E nós colocamos aqui, então, algumas instruções. O plano educacional individualizado é considerado uma proposta de organização curricular desenvolvida especialmente para cada educando com necessidades específicas, que tem o objetivo de nortear a mediação pedagógica do professor e de desenvolver os potenciais ainda não consolidados do aluno. O registro ou mapeamento do que o sujeito já alcançou e o que ainda necessita alcançar é fundamental para que se possa pensar o que vai ser feito para que ele atinja os objetivos traçados. Ou seja, observar o que já foi feito, o trajeto dessa pessoa, tudo que ela já desenvolveu, para pensar o que vai ser ensinado cotidianamente, para que desenvolva mais ainda. Quais são, então, as etapas de elaboração de um PEI? Conhecer o estudante, traçar um perfil com as suas habilidades, com as suas necessidades, conhecer a sua história, conhecer os seus gostos, saber quais são os seus conhecimentos já adquiridos, né, e o que ele precisa aprender. E aí a gente nota que a maior resistência dos professores no que diz respeito à elaboração do PEI é justamente essa aqui, gente. Conhecer o estudante. O professor muitas vezes alega, especialmente o professor de área, e aí eu digo isso sem qualquer reserva, por ser professora de história, né? O professor de área alega que ele não consegue fazer isso aqui porque ele dá 50 minutos em cada turma e depois tchau. Bem, se você não consegue entender o que o seu estudante já sabe, você não vai conseguir ensinar absolutamente nada a ele, né? Eu acho que é Piaget que diz que tem 2 coisas que você não ensina a uma pessoa. Primeira coisa é aquilo que ela já sabe. Porque se ela já sabe, você não está ensinando, não é? E a segunda coisa é aquilo que ela não sabe de jeito nenhum, ou seja, aquilo que ela nem sequer imagina, ela não alcança minimamente. Você deve ir aproximando a pessoa, né, do conhecimento sempre. Daí esse papel de mediador do conhecimento por parte do professor, né? Então, conhecer o estudante, saber aquilo que ele já aprendeu e as suas potencialidades de aprendizagem é muito importante. O segundo passo é o de estabelecer as metas. Então, nessa etapa, a gente define quais são as metas de aprendizagem, né? De curto, de médio e de longo prazo. A gente deve avaliar o que a criança ou adolescente deve aprender em cada espaço de tempo a partir do perfil que apresenta, né? E aqui a gente precisa ser muito, muito pé no chão, né? O que é que eu quero ensinando Revolução Francesa para um estudante que tem transtorno do espectro autista e que é nível de suporte 3? Qual é o meu objetivo com isso, né? Qual é o meu objetivo apresentando os tipos de orações coordenadas, subordinadas? O que é que eu quero com isso, junto a esse estudante? Então, o que é que a criança ou que o adolescente deve aprender e que é vital e que é essencial que aprenda, né, naquele determinado momento? Eu olhei aqui para o lado e vi que a professora Givanete está perguntando aqui. Olá, tem esse modelo de PEI, está disponível para todos nós? Tá sim, bonita, está disponível para todo mundo. A gente vai colocar mais uma vez lá no grupo do curso. E, além disso, a gente vai compartilhar mais uma vez com todos os gestores escolares, tá? Então, se você não for da rede, no Municipal de Aracaju, você pode pegar esse modelo lá no grupo do curso, certo? Terceiro, elaborar o cronograma. Se você tem as metas de curto, médio e longo prazo, fica mais fácil agora traçar o cronograma. Quando é
que o estudante vai aprender X, Y, Z, ou seja, as pequenas coisinhas que ele vai aprendendo e que se tornam complexos ao longo do caminho, né? E no final das contas, ele já aprendeu foi muito. E quando é que cada meta será, então, executada? E ao final, você faz a avaliação do estudante. Então, é por isso que o estudante da educação especial, muitas vezes, não realiza a mesma avaliação, a mesma prova, né, do estudante que é pessoa sem deficiência. Por quê? Porque a avaliação dele é diferenciada, porque o ensino dele é diferenciado, tá? Então, partindo aqui para o nosso PEI, quais são os dados desse estudante? Qual é o nome dele? Qual é o ano, né, ou etapa? Qual é a turma, o turno? Quem é o professor, né, que está elaborando esse PEI? Ou os professores, no caso de ser um estudante já dos anos finais, né, do ensino fundamental. Qual é a sua data de nascimento? A sua filiação 1, ou seja, a gente colocou filiação 1 e filiação 2, já que hoje em dia existem várias configurações familiares que não são tão somente mãe e pai, né? Então, a gente colocou aqui filiação 1 e nível de escolaridade, e a filiação 2 também, e o nível de escolaridade. Nossos estudantes, muitas vezes, são tutelados, muitas vezes são cuidados por avós, também é uma possibilidade. Então, isso tudo a gente registra aqui, tá? Informações sobre a saúde do estudante. O estudante possui alguma hipótese diagnóstica? Sim ou não? E quais? O estudante possui um diagnóstico ou relatório médico? Sim ou não? E quais? O estudante é acompanhado por profissionais da área da saúde? Se sim, quais são eles? Ele faz fisioterapia? Ele faz fono? Neurologia, neuropediatra? É acompanhado por um pediatra da UBS? Ele tem psicólogo do CRAS, do CIRAS, enfim. Ele é acompanhado por um psiquiatra? Ele faz TO, né, a terapia ocupacional? A gente sabe o quanto que é difícil o nosso estudante da rede pública tenha isso tudo de profissional acompanhando ele. Mas vira e mexe ele tem. E aí é importante que a gente registre aqui, então. Até porque cada profissional desse pode nos dar uma pista acerca daquilo que aquele estudante já faz, aquilo que ele pode ou não, né, desenvolver em curto, médio e longo prazo. O fisioterapeuta nos diz algo, o psiquiatra nos alerta acerca de alguns conteúdos, né? O neuropediatra nos fala sobre algumas possibilidades ou não. Então, vira e mexe são esses profissionais que vão nos instrumentalizar também, tá? Por mais que eles não vão na escola para construir o PEI conosco, a gente sabe dessa dificuldade, né? Mas eles auxiliam, trazendo quais são as características desse estudante. E aí, então, o nosso PEI fica ainda mais fidedigno. Já que a gente falou aqui da construção do PEI, vira e mexe é uma pergunta que a gente recebe, né? E a gente não para de receber. Quem é que é responsável pelo PEI do estudante? Gente, quem elabora o plano de ensino individualizado é o professor, né? É o professor regente. Esse professor pode contar com o auxílio dos professores de sala de recurso, que compreendem muitas vezes as necessidades educacionais desse estudante, como poucos profissionais compreendem. Esse professor de sala regular pode contar com o auxílio da coordenação, conversar com a família, né, acerca de vários aspectos aqui que o estudante apresenta. Esse professor, ao longo da construção do PEI, porque o PEI é algo que você faz na primeira semana de aula, não, né? É uma construção contínua. Então, ao longo do caminho, é possível que o professor conte também com o suporte do mediador pedagógico, se já tiver, né, esse profissional na escola, assim como também os cuidadores. Então, o PEI nunca é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de uma equipe toda, mas a responsável pela elaboração do PEI é o professor de sala regular, que deve contar com o apoio, com o auxílio também, obviamente, do professor de sala de recursos, tá? Mas não pensem que é o professor de sala de recursos que faz o PEI do estudante,
tá bom? Até porque quem sabe quais são os conteúdos formais que ensina na sala de aula é o professor regente, certo? Mais alguns aspectos aqui relativos à saúde do estudante. Se o estudante faz uso da medicação, sim ou não. Se ele já apresentou, traumatismo, enxaqueca, dificuldade do sono, perda de consciência, infecções sérias, refluxo, anóxia, convulsões, hepatite, alergias ou outros. Por que isso aqui é importante, Maíra? Para você saber se, por exemplo, o seu estudante pode apresentar uma crise convulsiva na escola. Para você saber se o seu estudante com dificuldades do sono apresenta um comportamento mais irritadiço no cotidiano. Então, veja, isso tudo aqui é muito relevante. Para você saber se o seu estudante que vira e mexe não é verbal e que apresenta, às vezes, um comportamento muito agitado ou mesmo choroso, está sentindo dor. E, às vezes, é a família quem sabe isso, diante da vivência da experiência própria. Não é porque ele apresenta enxaqueca. É porque ele tem muito... uma coisinha que nossos estudantes vira e mexe têm, especialmente autista, estômago, gastrite e refluxo, né? Então, é muito importante conhecer esse estudante aqui, tá bom? Descendo mais aqui. O estudante faz uso de cadeira de rodas, andador, muleta, prótese, órtese, óculos, lupa, aparelho auditivo, sonda, né, a GTT, bolso de colostomia ou outros, tudo isso é importante registrar aqui. Por sinal, registrar que chegaram nas nossas escolas as cadeiras de rodas infantos juvenis e que chegam essa semana e na próxima semana as cadeiras de rodas infantis, tá? Já chegam nas escolas também. Além disso, os nossos estudantes receberam nesse ano letivo os seus kits conforme as suas necessidades. Então, estudantes, por exemplo, que apresentam deficiência visual, receberam kits específicos nas escolas. Esses kits tinham os nomes deles, com todo esse material lá presente, a lupa, eu esqueci o nome agora do instrumento específico que é utilizado para a leitura desse estudante. Mas, enfim, os estudantes receberam alguns kits específicos para eles, então é bem importante também ficar de olho nisso, tá, professores? Terceiro, conhecer as características desse estudante. Esse estudante é verbal, sim ou não? Ele sabe ou ela sabe se higienizar sozinho, sozinha? Se veste sozinho, se alimenta sozinho, se locomove sozinho? Com isso aqui eu sei o quê? Se ele é verbal, se higieniza, se veste, se alimenta e se locomove, por que isso tudo aqui é importante? Porque com isso aqui eu já sei que ele não precisa, por exemplo, de cuidador, mas ele pode precisar do mediador pedagógico, né? Ele olha nos olhos alheios, ou seja, ele apresenta esse comportamento que é um indício fortíssimo da possibilidade de aprendizagem por imitação, é olhar nos olhos, né? Apresenta a agitação psicomotora, ou seja, é aquele estudante que está o tempo inteiro balançando as pernas, apresenta esse balanço, né, dos braços com certa frequência e tal. É muito importante colocar isso aqui. Apresenta hipersensibilidade, sim ou não? E se apresenta, essa hipersensibilidade é tátil, é auditiva, é visual ou é olfativa? Por que isso aqui é importante? Se o seu estudante apresenta uma hipersensibilidade auditiva e a sua sala de aula fica bem pertinho, porta ali, praticamente roçando na cara da quadra, esse estudante não vai ter paz em sala de aula. Ele vai apresentar um comportamento agitado, irritadiço e tudo mais. E aí você percebe aqui, e você pode fazer uma simples alteração de sala de aula, que já muda todo o comportamento desse estudante, que faz com que a probabilidade dele aprender seja aumentada, né? Muitas vezes é uma coisinha miudinha que dificulta a aprendizagem desse estudante. Vamos para um caso aqui?
A gente tem um estudante na rede que estava apresentando muita dificuldade de ir para a escola. Ele não queria ir para a escola de jeito nenhum. O pavor era ir para a escola. E aí, então, a escola fez contato, né, algumas vezes com a família, e nós resolvemos, então, fazer uma visita domiciliar, para entender, afinal de contas, esse estudante estava infrequente. E aí, a gente chegando, então, na casa desse estudante, e falando, né, levamos, obviamente, alguém da equipe gestora, da escola e tal, e falando com a mãe, falando com ele, tudo sobre a necessidade de ir para a escola, e que era muito bom, e que o pessoal estava sentindo a falta dele lá. Ele, então, olha para a nossa técnica e diz, o Murininho. Gente, ele não queria ir para a escola de jeito nenhum, por conta da pintura de um menino negro que consta em uma das paredes da entrada dessa escola. Diga aí. Como é que a gente ia saber que o pavor todo do mundo inteiro desse menino de ir para a escola por causa dessa pintura? Se conjecturou de tudo, até maus tratos, para vocês terem ideia onde a coisa pode chegar por aí, né? E era uma simples pintura numa parede. Né? Então, as coisas mais simples, as coisas menores, podem representar para essas crianças, para esses adolescentes, um medo, um pavor, uma angústia que a gente considera desnecessária ou desmedida, mas que para eles não é bem assim. Os cérebros são diferentes. A neurodiversidade é uma realidade. Ou a gente aprende a respeitar para incluir a todos, ou a gente vai continuar excluindo muitas vezes sem nem saber que são essas coisas tão simples e tão pequenas. Né? O estudante apresenta um comportamento agressivo, sim ou não? Se sim, essa agressividade é contra si mesmo, ou seja, o comportamento é autolesivo, ele se bate, ele puxa, belisca a própria pele, ou mesmo tenta se cortar, ou ele é heterolesivo, é contra o outro, ele tenta bater no colega, ele tenta apertar esse colega de algum modo, né? Ele ou ela apresenta hiperfoco, sim ou não, e se sim, qual? E aí, quando a gente fala de hiperfoco, é muito importante a gente esclarecer uma coisa. Hiperfoco não é esse negócio que estão falando por aí que é. Mas não é mesmo, né? Hiperfoco é quando a gente pensa tanto em algo, está tão focado em algo, que não consegue mais olhar para nada, qualquer outra coisa. Isso é hiperfoco. Não é o fato de eu gostar muito, sei lá, de canetas coloridas e comprar canetinhas coloridas na minha casa. Ah, eu tenho hiperfoco em caneta colorida. Não, gente. É o menino que aprende a ler, lê as primeiras revistinhas sobre dinossauro e não lê mais nada além daquilo. E não faz mais nada além daquilo. E só fala sobre aquilo. Isso é hiperfoco. O hiperfoco tem como característica o prejuízo, porque ele não permite que a pessoa diversifique o seu repertório, tá? Então, isso é hiperfoco. Se sim, qual é o hiperfoco dessa criança, desse adolescente? Para quê? Para a gente utilizar esse hiperfoco para que ele consiga aprender outras coisas e ir desenvolvendo gradualmente o foco, a atenção e a compreensão para outras coisas. E diversifique o seu repertório. O hiperfoco, muitas vezes, é fruto da rigidez cognitiva. Tá? Qual é o contexto escolar do meu estudante? Esse é o quarto item, então, do nosso PEI. Então, vejam que é um diagnóstico extenso que a gente faz para determinar o que ele deve aprender, né? A professora Solange aqui está dizendo que os registros são muito importantes para saber as necessidades de cada um. Exatamente. Exatamente. A professora Simone está aqui dizendo, tem uma aluna que preciso guardar as bonecas de fantoches e também inverto o teatro de fantoches, pois ela tem muito medo. Coisas pequenas e simples que a gente pode fazer a partir da compreensão do nosso estudante. Então, vejam só, né, como as coisas são.
Para compreender o contexto escolar do nosso estudante, a gente precisa saber quando iniciou o processo escolar, há quanto tempo estuda nessa escola, se a família participa das reuniões na escola, sim ou não, se a família mantém contato com o professor ou com o gestor escolar, o estudante gosta de vir para a escola, sim ou não, e por quê? Esse porquê, às vezes, reside no próprio estudante, nas suas inclinações. Esse porquê, às vezes, reside no ambiente escolar, que pode ou não favorecer essa inclusão e gerar interesse para esse estudante. Pode também residir na família. Tem famílias dos nossos estudantes que não querem que o estudante frequente a escola. Pois é. Né? Então, o estudante gosta de vir para a escola, sim ou não, e por quê? Esse aluno, esse estudante, frequenta a sala de recursos multifuncionais, sim ou não? Qual é a escola da sala de recurso? Quem é o professor da sala de recurso? Esse estudante conta com o profissional de apoio? Se sim, é cuidador, é mediador ou é os dois? O estudante participa de passeios ou celebrações na escola ou da escola? Sim. Por que a gente pergunta isso aqui? Porque tem famílias que proíbem, né? E porque, às vezes, a escola não percebe que está excluindo, achando que, desse modo, está preservando o estudante. Então, às vezes, é preciso a gente colocar alguns itenzinhos que façam com que, né, a escola, os profissionais se atentem a essas questões. O estudante tem mais facilidade para aprender através de algum sentido? É a visão, é a audição ou é o tato? Principal, crucial, é alfabetizado ou não é? Né? Como se dá a interação social na escola? É boa? É regular? Tem tendência ao isolamento? Apresenta comportamento problema na escola? Sim ou não? E quais? Comportamento problema é um conceito, tá? Vem da psicologia. O comportamento problema é aquele comportamento inesperado, né? Muitas vezes inesperado, mas socialmente não adequado. É o comportamento da violência, da agressão, é o comportamento, a agressão que pode ser física, que pode ser verbal, é o comportamento, às vezes, né, da hipersexualização, e alguns estudantes acabam apresentando isso. É o comportamento problema do extremo isolamento social, de modo que qualquer aproximação do outro se torna um problema, né, para esse estudante. Tudo isso é considerado comportamento problema e eu vou registrar aqui. E aí a gente vê, ó, gente, quais são as habilidades cognitivas em desenvolvimento? O meu estudante tem um foco bem desenvolvido? E é claro, tá? Se for um estudante da educação infantil, é claro que ele não tem um foco já desenvolvido, ainda é uma criança. E muitas vezes, mesmo ele sendo, né, dos anos iniciais, ele vai apresentar essa dificuldade. E se ele apresentar, além da deficiência dele, ou do transtorno, se ele apresentar o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o foco dele vai ter, né, muitos desafios para o seu desenvolvimento. Então, é necessário que a gente coloque aqui. Ele consegue focar, sim ou não? Ele memoriza bem as coisas, sim ou não? Ele presta atenção e ele se concentra, sim ou não? Seu raciocínio lógico está sendo desenvolvido? Isso é para as coisas mais básicas, tá? Se for uma criancinha da educação infantil, ela abre a torneira, a água cai, ela se assusta com isso, mesmo ela já tendo 5 anos ou perto de 6, ou tem medo disso, não consegue relacionar que uma coisa vai levar diretamente à outra, né? Então, as questões de raciocínio lógico podem ser mais simples ou as mais complexas possíveis. É uma criança que apresenta capacidade de abstração, de metaforização, compreensão de ironia, né? Isso tudo entra aqui na abstração. Consegue se organizar e se planejar? E é claro que a gente vai observar a faixa etária, tá, gente? Assim como a deficiência ou transtorno em questão.
tem uma boa percepção, né? Está desenvolvendo bem a linguagem, né? Linguagem verbal, oral. Quais são as possibilidades observadas a partir das especificidades apresentadas pelo meu aluno? Ou seja, eu tenho um aluno de 10 anos que apresenta transtorno do espectro autista mais TDAH, que é o caso mais comum na nossa rede, tá? Autista ou deficiência intelectual, certo? Ele apresenta dificuldades no foco, ele apresenta uma dificuldade, vamos pegar deficiência intelectual, pronto, porque aqui eu vou usar exatamente Antônio, meu irmão. Foco. Ele apresenta, sim, ele consegue focar, mas ele memoriza, não. A atenção dele é dirigida, sim. Ele consegue prestar atenção em uma coisa, mas ele se concentra naquilo de modo a concentrar e entender, não. Parece contraditório, né? Mas é assim. O seu raciocínio lógico em desenvolvido? Sim. Ele entende que certas causas levam a certas consequências. Ele consegue fazer abstrações, muitas vezes, bem complexas. É extremamente organizado, se planeja, chega sempre nos horários para as coisas dele, linguagem super desenvolvida e percepção também. Mas veja, ele não se concentra, ele não consegue fazer abstrações, ele tem dificuldade na memória e na concentração. Em que é que ele vai apresentar uma dificuldade monstruosa na escola? Interpretação de texto. Estão vendo? Então, a partir dessas habilidades cognitivas cá, eu vou vendo o que é que ele tem dificuldade e o que é que ele tem potencialidades. Matemática, ele é muito bom em fazer contas de matemática, desde que ele não tenha que aplicar no cotidiano. Como assim, Maíra? Se você der R$50 para Antônio, para que ele compre R$14 de queijo na banquinha da esquina, ele vai pegar a nota de R$50 e ele vai pensar, se é 14, R$50 dá. Ele chega lá, entrega R$50 e traz o queijo de volta para casa. E cadê o troco, Antônio? Troco? Que troco? Você levou 50 e é 14. Se você colocar a continha da matemática na frente dele aqui, né, a subtração ele faz, mas não peça para ele aplicar isso na vida cotidiana dele. Então, veja, a conta matemática dele também vai ter. A conta matemática dele na escola tá beleza, mas a aplicação na vida cotidiana, né? Então, aí eu já vou entendendo, certo? Essas questões. Tá bom? Então, a partir das habilidades cognitivas em desenvolvimento, eu vou saber quais são as possibilidades observadas a partir das especificidades apresentadas pelo aluno. O meu estudante apresenta TDAH. Eu faço PEI para ele? O seu estudante TDAH, ele não é público-alvo da educação especial. Você pode desenvolver um PEI para ele pensando, né, no desenvolvimento de foco, memória, atenção e concentração, né? Você pode fazer isso, sim, mas esse estudante, ele não é público-alvo da educação especial. É diferente de um estudante que é, ao mesmo tempo, autista e TDAH, porque o autista é público-alvo da educação especial. Então, você desenvolve aqui um PEI especificamente, tá, para esse estudante, certo? Quais são as possibilidades observadas a partir das especificidades apresentadas pelo aluno? Então, vamos lá. No caso aqui de Antônio. Quais são as possibilidades observadas? Estudante consegue desenvolver bem as 4 operações matemáticas básicas. O estudante consegue ler. Ler, apenas ler, tá? Mas não significa interpretar. Então, quais são as possibilidades? Eu vou ensinar as questões relativas aos cálculos matemáticos, cada vez mais se tornando mais complexos, ou seja, multiplicação de 2 números, multiplicação de 3 números. Vixe Maria, 3 números é uma dificuldade do mundo inteiro. Esse estudante, ele vai chegar lá, apenas se eu colocar aqui, primeiro bimestre dele, eu vou colocar a multiplicação de 3 números, não vai para lugar nenhum.
vá apresentando dificuldades graduais e vá consolidando aquela aprendizagem, incentivando e apresentando lentamente novos desafios. Quais são as possibilidades dele no que diz respeito à leitura? Ele vai ler, mas ele precisa desenvolver a interpretação de texto. Então, eu vou apresentando mais e mais leitura e mais questõezinhas de interpretação. Das mais simples, como qual o nome do personagem principal do texto, até as mais complexas. Qual ação dele levou a tal consequência? Certo? Aprendizagem consolidada. O que foi que esse estudante já aprendeu até agora? E aí é importante eu ter acesso aos históricos dele, né? Se eu tiver, muitas vezes a gente sabe que isso é muito difícil, mas esse diálogo com o estudante e com a sua família nos auxilia bastante. E assim como as próprias avaliações diagnósticas de entrada, né? E as avaliações constantes no que diz respeito àquilo que eu vou consolidando diariamente nesse estudante. Quais são as dificuldades encontradas até então no processo de ensino-aprendizagem? O que é aquilo que ele está com dificuldade de aprender? O que é aquilo que ela tem como um grande monstrenguinho que não anda, né? Que não aprende? E aí, então, você vai catalogando aqui. Se você já fez todo esse diagnóstico, agora sim você procede ao seu planejamento individualizado. Por quê? Porque você já conhece o background dessa criança. Você conhece o seu histórico, a sua trajetória. Você sabe de onde ele veio e onde ele está. Para, a partir de agora, você desenvolver o caminho, né, para a aprendizagem dele, para o futuro dele. Então, aqui você vem para o planejamento individualizado, com a data do planejamento, nome de estudante, a sua idade, o seu ano e a síntese do caso. O estudante, Luiz Antônio, apresenta deficiência intelectual, foi diagnosticado no ano de... Antônio foi? 2011, a partir de equipe multidisciplinar. A sua família é fulano, ele foi adotado no ano tal, ele apresenta tais e tais características, ele gosta de bicicleta, gente, bicicleta e tênis são coisas maravilhosas. Ele gosta de bicicleta, de tênis, de música, muita música, tudo que é tipo de música o dia inteiro, constantemente. Ele não gosta de comer coisas verdes, ele não gosta de muito barulho na cabeça dele. Ele não gosta de certas coisas que ele se sente diminuído, atingido, né? Quando se fala de inteligências, de potencialidades e tal, esse é um assunto que incomoda muito a ele, né? Que ele se afasta imediatamente, né? O que eu considero prioridade no ensino desse estudante? Interpretação de texto e cálculos matemáticos mais complexos. Ah, mas o que é que eu vou ensinar em história? Vá para as questões de identidade desse estudante, ou, se você já tiver a partir do 6º ano, né, quando se ensina a história, dita história geral, história do Brasil, a história integrada, o que é principal no ensino de história? É a compreensão de causa e consequência? É a habilidade de tomada de decisão? Você vai, então, registrar aqui. Tá? Em geografia, o que é mais importante? A compreensão do lugar do espaço geográfico. No que diz respeito a, educação física, o desenvolvimento de habilidades motoras específicas, grossa, fina, ou por exemplo, a compreensão da importância da equipe, né? Equipe, para ele, é uma coisa muito difícil de lidar. A compreensão da importância dos jogos em equipe, o trabalho em equipe. Quais são os objetivos a serem atingidos a partir da etapa em que o aluno se encontra? Aí, isso aqui, você vai pormenorizar aquilo tudo que a gente está tratando acima. Quais são os objetivos dele em língua portuguesa? Quais são os objetivos dele em matemática? Quais são os objetivos dele em ciências? Enfim, entendem? Em cada componente curricular aqui, quais são esses objetivos, certo?
A professora pergunta aqui, professora Marcela, né? Quando o aluno com autismo se desregula e bate sempre na professora e mediadora, esse é um comportamento problema? Sim. Quais procedimentos e orientações nessa situação? Nós tratamos disso, Marcela, no nosso módulo sobre TEA, transtorno do espectro autista, salvo engano, é o terceiro módulo, tá? Visite lá, aqui na playlist aqui do curso, você vai ver o terceiro módulo, a gente fala sobre isso. Independentemente disso, a gente já está planejando uma formação específica em comportamento e análise do comportamento, tá? A gente verifica que muitas vezes esse é o principal desafio de vocês nas escolas, né? O comportamento, o estudante não consegue nem sequer se comportar para conseguir aprender, tá bom? Então, visite lá o módulo de TEA, assim como também o módulo de transtorno de deficiência. Tem muita coisa lá também que Denis falou para a gente, certo? Sobre comportamento. E no de transtorno do espectro autista, Tereza falou bastante também sobre comportamento problema e a avaliação do comportamento da criança e do adolescente que tem autismo, certo? Aí eu venho aqui, ó, do meu planejamento bimestral de sala de aula regular. É o plano mesmo do que eu vou fazer com esse estudante ao longo do meu bimestre. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qual é o conteúdo ou habilidade que eu vou trabalhar, tendo em mente a BNCC, mas adequando para a realidade desse estudante. Qual é a metodologia que eu vou empregar, ou seja, para ensinar isso aqui, eu vou fazer uso de jogos colaborativos. Por exemplo, conteúdo de educação física, eu vou ensinar jogos em equipe. Para isso, eu vou trazer, a minha metodologia vai ser trabalhar com jogos de tabuleiro para trabalhar com jogos colaborativos. Os meus recursos serão os jogos tal, tal, tal e tal. Discriminar aqui quais são os jogos. Vai ter atividade para casa? Que atividade para casa é essa? Por que a gente colocou isso aqui no nosso page? Porque muitas mães, muitos pais reclamam com seus filhos, que são pessoas com deficiência, pessoas autistas, ou mesmo pessoas com altas habilidades. Pois é, chegam em casa frequentemente sem atividades para casa. E esse é um motivo de reclamação e de sentimento de exclusão. Porque se o vizinho que estuda na mesma escola, com os mesmos professores, traz atividade para casa todos os dias, por que o meu filho não? Porque não está tendo adaptação de atividade. Por que não está sendo adaptado? Né? E a avaliação processual. A avaliação vai ser a partir dessas atividades para casa? Ou a partir da minha observação do comportamento dele em sala de aula? Ou a partir, né, do modo como ele se comportou enquanto a gente estava fazendo tais jogos. A partir do meu reforço a determinados comportamentos positivos e a retirada do reforço quando apresenta um comportamento negativo. Na segunda-feira eu vou dar aula de história e o meu conteúdo é grandes navegações. E aí eu chego aqui, o meu conteúdo, a minha habilidade é grandes navegações, e a minha habilidade a ser trabalhada aqui vai ser o desenvolvimento de uma linha do tempo, ou seja, da saída de lá das primeiras navegações da Península Ibérica até, por fim, o que era chamado de descobrimento, super entre aspas, do Brasil. Qual vai ser a minha metodologia para isso? Eu vou levar os mapas todos que estão lá trancados no armário da sala da coordenação. Eu vou levar aqueles mapas para mostrar para os meus estudantes quais eram as rotas desses barcos, até para que eles desenvolvam não apenas o raciocínio histórico, mas também geográfico. Quais são os meus recursos? Eu vou levar esses mapas, mas eu vou também fazer atividades, anotações no caderno, sim ou não? Vai ter atividade para casa para esse estudante? O que ele vai levar? É um apostilado em que eu coloco algumas perguntas acerca das primeiras navegações, quem foram esses navegadores, de onde saíram, onde chegaram, e qual é a minha avaliação processual nesse sentido. Vai ser a atividade de casa pronta, vai ser o comportamento dele também em sala de aula, vão ser as perguntas que ele me faz, enfim, certo?
Então, eu vou tratando aqui conteúdo a conteúdo, o que é que eu vou ensinar na sala de aula regular para esse estudante. A cada dia da semana, contabilizando o sábado letivo aqui, tá? A legenda para avaliação processual. Se eu realizo, se o estudante realiza, se ele faz avaliação processual com ajuda, né, a ajuda do mediador, no caso, ou mesmo do professor, se ele não realiza de jeito nenhum, se não foi observado. Não foi observado é uma possibilidade bem problemática, tá, gente? Porque a todo instante o professor está avaliando o aluno, que não significa que está aplicando uma prova, né? Mas avaliar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente cotidianamente é o que a gente faz todos os dias, né? Então, aqui, a avaliação bimestral. Nesse campo, o professor deve registrar sua avaliação acerca dos aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais do estudante. Destacamos também a importância de fazer uma avaliação de toda a ação realizada a partir do planejamento feito, confirmando assim se os resultados foram satisfatórios, perdão pela ausência do S aí, ou se o PEI necessita de reformulação. Deve-se ter como referência a ênfase dada pela BNCC na avaliação formativa, que leva em consideração avaliações feitas em diferentes momentos e com instrumentos diversos. Então, não se trata de tão somente aplicar a prova no dia da prova, mas fazer essa avaliação constante no estudante. No primeiro bimestre, qual a avaliação que eu faço dele? No segundo, no terceiro, no quarto, tá? A avaliação é diferenciada, é todo estudante da educação especial que precisa de adaptação de avaliação? Não necessariamente, mas se ele precisar, eu vou registrando aqui, certo? E ao final, a minha avaliação do ano. A minha avaliação, gente, sempre vai ter como base o PEI, porque no PEI é que eu registro o que eu estou ensinando a ele ou a ela. Então, a minha avaliação vai ser com base no PEI. É por isso que a gente diz que, no que diz respeito à educação especial, o PEI é um instrumento por excelência da inclusão escolar. Porque é nele que eu registro a trajetória desse estudante até aqui, o que ele deve aprender, que eu consigo ensinar para ele, né, para que ele se desenvolva, e eu entrego esse estudante tendo aprendido mais para o próximo professor, os próximos professores que atuarão junto a ele. Certo? Então, anualmente, eu avalio todos os aspectos desse estudante, aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais, certo? Sempre a partir do PEI. Eu fiz o PEI do meu estudante, depois eu vou aplicar uma prova, que é a prova que eu passei para todo mundo, porque se a prova é para todos, então é para todos, e igualdade é isso. Não. Quando a gente trata da educação especial, a gente não fala de igualdade, a gente fala de equidade. A equidade é o que é importante, certo? Tem algumas perguntas aqui. Marilane Santos Silva Vieira. Maíra, eu tenho um autista que eu trabalhava com ele, o mesmo que os normais. A mãe reclamou que não pode. Entendi. Maíra, eu tenho um estudante autista que eu trabalhava com ele, o mesmo que trabalhava com os estudantes sem deficiência, né? A mãe reclamou que não pode. E aí, o que você deve fazer? A professora é você, né? Creio eu. Então, se você é a professora, se você elaborou o PEI dessa estudante, você determina o que deve ser ensinado ou não. Difícil é quando o estudante não tem PEI, né? Porque você não sabe exatamente o que você vai ensinar, ou você está ensinando pura e simplesmente aquilo que você está mostrando a todos do mesmo jeito. E isso é delicado. Então, até para o devido ensino, né, a educação desse estudante com deficiência, é importantíssima a articulação com a família, né? Mas lembrando que não é a família que diz o que é que o estudante tem que aprender. Quem é profissional da educação somos nós, né? E é preciso que a gente coloque certos limites e que a gente apresente também a nossa autoridade educacional.
desde que de fato comprovada, né? Desde que de fato a gente esteja ensinando algo adequado a esse estudante. Sheila, pode voltar com a apresentação aqui? Deixa eu ver se tem aqui mais questões. Eu não estou conseguindo visualizar. Tem gente aqui pedindo para entrar no grupo. Sheila, minha filha, cuida aí do grupo. Lista de presença, desregulação. Tá, certo. A partir do PEI é que a gente faz as chamadas adaptações razoáveis. O que são as adaptações razoáveis? Consta na Lei Brasileira de Inclusão, tá? A LBI, que é a Lei número 13.146 de 2015. A Lei Brasileira de Inclusão diz que adaptações razoáveis são todas as adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Quando ele diz, gente, todos os direitos e liberdades fundamentais, ele inclui o direito à educação, certo? Então, que isso fique bem claro aqui. A adaptação também é legalmente prevista. E, mais uma vez, a gente recebe a pergunta constantemente. Quem é que faz a adaptação dos currículos, das atividades, ou mesmo da avaliação do estudante com deficiência? É o professor, tá? É o professor regente, que para isso pode contar com o apoio do coordenador pedagógico, com o apoio de mediadores, enfim, monte de apoio, mas quem é responsável pela elaboração da adaptação de atividades é o professor regente, certo? Pode passar, por favor, Sheila. Quais são as... Tinha aqui algumas sugestões de adaptações de atividades, né? Uma série de dicas de atividades lúdicas para se trabalhar com alunos que tenham deficiência intelectual ou mesmo transtorno do espectro autista. Por que a gente traz sempre esses dois exemplos? Porque eles compõem o maior quantitativo de estudantes da rede municipal de ensino de Aracaju, né? Estudante autista, estudante com deficiência intelectual, eles são a grandiosa maioria, tá? Então, uma dica de atividade lúdica para trabalhar com a estudante com deficiência intelectual e TEA é a montagem de robôs e outras figuras ou coisas com formas geométricas. São estudantes que costumam gostar muito de coisas com formatos geométricos, peças coloridas e coisas que se encaixem. A ideia de que peças soltas se encaixam e conformam outra coisa é simplesmente algo fantástico, né? E aí que atire a primeira pedra quem vê pecinhas de Lego soltas e não queira montar. Até hoje, já sendo adulto, né? Então, essa montagem, né, de robôs, de pequenas figuras, formatos, o que quer que seja, em formas geométricas e com peças coloridas, é algo que atrai muito esse estudante, né, como sendo uma atividade lúdica para ele. Em especial, esse que apresenta deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Pode passar. Escrever o próprio nome com pregadores, tampinhas de garrafa, formatos coloridos, utilizar figuras de que se gosta. Tem estudante que adora cães, tem outros que têm verdadeira fixação por dinossauro. Gente, dinossauro realmente é fantástico, tá? Eu sou suspeita para falar também, mas trazer isso aqui para o estudante, trazer sempre aquilo que gera interesse nele, fotos dele, imagem dele, as letras do seu nome, né? Trazer ele para o protagonismo é muito importante, e trazer seus interesses também, certo? Você pode usar o dinossauro, você pode usar o cachorro, você pode usar o jogo do Sonic,
Eu trabalho com um estudante autista, que está agora no 7º ano. O nome dele é Matheus, e ele tem uma paixão agora pelo Sonic. Já foi pelo Mario, mas agora não quer mais saber, né? Até desenvolver um certo desprezo pelo Mario, e agora tudo é o Sonic, tudo, e a gente tem que mexer no Sonic e utilizar o Sonic até nas questões mais básicas de aprendizagem, né? Pode passar aqui, então, Sheila. Alinhavam, trabalhar essas atividades com elementos que têm texturas diferenciadas para que esse estudante pegue. E outra coisa, é fazer com que ele desenvolva atividades que desenvolvam a sua coordenação motora grossa e fina, né? Passar o cordão pelos canudinhos de macarrão, trabalhar com EVA em formas de fruta, fazer com que ele cole, né, pequenos grãos, desde que ele não tenha essa hipersensibilidade. Tem estudante que não pega, encola de jeito nenhum, quando pega, desregula total. Então, não forcem certas coisas com esse estudante. Tentem trabalhar a partir daquilo que ele gosta e também do que ele precisa, certo? Pode passar. Pequenas canções, para que eles vão aprendendo e repetindo. E o comportamento de imitar e de repetir, ele é muito importante. Por quê? Porque é a base da aprendizagem. A gente aprende imitando e repetindo os outros, né? É o mesmo processo que a gente repetia, a gente lá nas cavernas, a gente faz até hoje, com instrumentos diversos, com tecnologias outras, mas é o que a gente faz. Então, a gente traz canções em palitos de picolé, em formatos distintos, pequenas frases, montando a música pouco a pouco, ou o texto pouco a pouco, para que ele vá entendendo essa composição, certo? Seja de uma música, de um poema, de um texto, do que quer que seja. Às vezes, até depois, soltando, né, espalhando esses palitinhos para que ele coloque na ordem do que seria a música, ou o poema, ou o texto. Certo? Pode passar, Sheila. Jogos da memória, cartões e letras associadas a imagens específicas ou a textos específicos, enfim, vai se tornando mais complexo conforme a capacidade de abstração, de foco, de concentração desse estudante vai se tornando também mais complexo, né? Mas essa coisa de cards, né, de pecinhas peças que você abre, que você fecha, o que mostra algum elemento surpresa, mas ainda assim um tanto quanto previsível para ele ou para ela, isso traz uma sensação gostosa de segurança e de aprendizagem para esse estudante, certo? Então, costuma funcionar muito. Pode passar. Contar os palitos, ou os lápis, ou o macarrão, ou as peças pequenas, e associar letras e números a coisas, né? Fazer com que esse estudante vá tornando cada vez mais complexo, aos pouquinhos, o seu aprendizado, né? Isso tudo é muito, muito importante para ele ou para ela. Trazer as coisas para o sinestésico, para o tato, para esse sentido. Pode passar. A associação de cores com garrafas específicas, para que... e esse aqui é bem interessante, né? Você pega uma caixa, coloca as garrafinhas ali dentro, e você deve, então, encaixar as tampinhas da garrafa e girar, e assim ele vai desenvolvendo também a sua coordenação motora, assim como a questão da associação das cores, e por aí vai, certo? Pode passar. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa necessariamente apresentar para os nossos estudantes a tecnologia de ponta. E aí ele ou ela vai se interessar justamente por aquela tecnologia que a gente acha que é tão rudimentar. E isso acontece muito, porque isso gera curiosidade. Eles estão, até o nosso estudante mais vulnerável, ele tem acesso a esse celular e ele fica ali subindo ou descendo.
muitas vezes essa família espera qualquer recurso a mais para poder comprar um tablet mais barato que tenha, o celular mais barato que haja, para entregar na mão dessa criança, ela fica lá o dia inteiro e não dá trabalho para ninguém. E aí, quando você apresenta essas possibilidades outras, essa criança realmente se encanta, né? Eu vou mostrar aqui agora também um exemplo de quebra-cabeça adaptado, que mistura tanto a adaptação como o ensino por tentativas discretas, que eu disse a vocês que a gente iria apresentar aqui. O que é o ensino por tentativas discretas? Pelo ensino de tentativas discretas, a gente vai dando as instruções conforme passos reduzidos, apresentando antecedente, resposta e reforço. Maíra, você não disse nada, concordo. Então, vamos aqui para a prática. Eu apresento um quebra-cabeça adaptado e vejam, as frutas são tão somente divididas ao meio. As cores são distintas, já para que facilite que esse estudante acerte. Então, eu vou lá, o professor apresenta o antecedente. O antecedente é o comando, como vamos formar as frutas. E aí ele pega os pedaços separados da primeira fruta, que pode ser aqui a laranja, junta um pedaço com o outro e diz, formei a laranja. Separa de novo. Você consegue formar a primeira laranja? Vamos formar a primeira laranja. E aí a criança vai lá e responde ao comando com a ajuda parcial, total ou de maneira independente. Ou seja, o professor pode ajudar ele. Cadê aquela parte? Cadê a outra parte? Às vezes a criança tem tanta dificuldade, tanto comprometimento que não vai saber, né? Mas, necessariamente, pelo ensino por tentativas discretas, a criança deve conseguir acertar. Por quê? Porque é a partir do momento em que o professor reforça a resposta que foi acertada, e esse reforço deve ser imediato, no máximo 3 segundos depois. Acertou? Muito bem, fulano acertou e tal. Ou então, tome determinado prêmio por ter acertado, para além do incentivo, se for o caso, né? Então, o ensino por tentativas discretas é assim. Você vai apresentar uma atividade com reduzida probabilidade de erro, e ainda assim você vai ensinando a ele. E cada vez mais esse estudante vai acertando, e cada vez mais ele vai reforçando a sua própria autoestima e desenvolvendo, né, interesse por algo que seja um pouco mais complexo. E aí, da próxima vez, você vai apresentar a maçã cortada em 3 pedaços ou em 4, e assim vai. Pelo ensino de tentativas discretas, você vai reforçando adequadamente, imediatamente, a resposta acertada. Quando você reduz a capacidade de erro, esse estudante vai aprendendo muito, muito, muito mais. É realmente impressionante. E aí você pensa, se eu já vou apresentar para ele o que é certo, não tem como ele errar mesmo, não. Não é por aí. Você vai apresentar desafios minúsculos, para depois você apresentar desafios mínimos, para depois você apresentar desafios pequenos, para depois apresentar desafio médio. Estão entendendo como é? Então, você vai apresentando cada vez mais desafios complexos, mas você vai começar por aquilo que é minúsculo. É impressionante como aprende, certo? Pode passar aqui. Aí o professor, geralmente professor de arte, porque a gente é assim, né? Ótimo, tudo aí é uma fofura, a coisa mais linda do mundo. Mas tudo que tem aí só é válido para a educação infantil ou para os anos iniciais. Não tem nenhuma possibilidade de adaptação de atividade, de tecnologia assistiva para o professor dos anos finais. E esse aluno, necessariamente, ele é excluído e por isso é que tem que ter escola especial. É esse o raciocínio? Não. Pode passar, Sheila. As possibilidades de adaptação são reais em todo o trajeto educacional, em todo o trajeto da educação formal, tá? Pode passar, Sheila. Então, aqui, o que fazer se você está nos anos finais? Apresente modos de organização do caderno do seu estudante.
essa organização aqui, eu acho ela muito bonitinha, muito interessante, né? Um assunto, e aí eu já trago logo história, né? Já trago logo Mesopotâmia. É um assunto em que eu digo, na Mesopotâmia, qual é a região que ficava? Região da Ásia Central, onde surgiram as mais antigas civilizações, atualmente correspondente ao Iraque, Irã e região ali perto, né? Passou a ser ocupada por 5.000 anos. Povos entre os rios Tigre e Eufrates. Economia, isso. Ciência e legado, isso. Então, veja, a anotação do caderno, que é muito, muito, muito objetiva, simples, prática, né? Isso aqui serve, gente, só para criança que é público-alvo da educação especial? Não. Isso aqui serve para todos. Contempla a todos os estudantes nossos, tá? Então, a adaptação não é apenas da atividade ou da prova, a adaptação também está presente no modo de anotar, de escrever no caderno. A adaptação está presente no modo como você apresenta a sua aula, que traz conteúdo, a parte da teoria e a parte de anotar no caderno, em que você se vira e conversa com eles e toca nos seus estudantes, se for o caso, em que você depois faz uma pergunta a alguns deles, incluindo da educação especial também, de modo que ele possa acertar, né, a partir daquilo que você já observou desse estudante, e que você volta, então, e preenche, faz 2 atividadezinhas, 2 questõezinhas, volta para o assunto. Então, esse vai e volta, ao contrário do que se pensa, favorece o foco e a concentração de todo e qualquer estudante, ainda mais esse da educação especial. Certo? Pode passar, Sheila. O que fazer? Mais uma vez em história. Vira e mexe, a gente apresenta conceitos muito abstratos, como pirâmide social. Veja, pirâmide é um triângulo assim que eu penso, pronto, está ali feita aquela pirâmide, beleza. Como é que uma pirâmide é social para o nosso estudante? Que vira e mexe não compreende uma linguagem tão abstrata e metafórica. Eu desenho uma pirâmide no caderno dele, ou eu mostro uma imagem do que é uma pirâmide social, mostrando que a base é o povo, e que por isso é maior e mais robusto, está embaixo, e que em cima vem a nobreza e o clero, e por que é que está acima do povo, e o rei que está lá, né, ocupando o pico, o cume dessa pirâmide. Então, é você trazer para o concreto, para a visualização, aquilo que é abstrato ou metafórico para o seu estudante, certo? Pode passar, Sheila. Mapas mentais. Gente, muitas vezes o nosso modo de escrever, né, no quadro e tal, e que o estudante vai replicar no caderno dele, ou que a gente entrega, né, os apostilados para os nossos estudantes, não facilitam a aprendizagem. Os mapas mentais facilitam muito e eles gostam, né? Então, eu trouxe aqui um de matemática, né? O assunto são os triângulos, os principais elementos de um triângulo: vértices, lados, ângulos, altura e bissetriz. Quais são os tipos de triângulo, né? O que é a altura do triângulo, o que é a mediana, o que é a bissetriz, ângulo interno, ângulo externo. Eu não sei nada disso até hoje, mas se tem que ensinar, se está no currículo, a gente traz de um modo adaptado para o nosso estudante. E, mais uma vez, gente, serve para todos, tá? Pode passar. Ensino por tentativas discretas, aqui nessa atividade de geografia, né? Que traz, no mapa abaixo, localize as 5 regiões do Brasil e pinte de acordo com a legenda. E aí você traz, né, a região norte para pintar de verde, localize visualmente onde é que está a região norte aqui. Pegue o seu lápis, pinte de verde. Isso tudo já é uma atividade que o estudante vai apresentar um grande prazer em fazer, né, pela associação das cores, mas também por ser um método de ensino por tentativa discreta, né? Reduz muito a probabilidade dele errar. E traz também, né,
Responda, qual é a menor região brasileira? Qual é a maior região brasileira? E o mapa está ali, bem do lado, né, para que ele possa olhar e se basear para responder. Você viu que nós moramos no estado de Santa Catarina. Procure e pinte no mapa o nosso estado. Então, já traz também a questão da identidade na própria atividade também, certo? Pode passar, por favor, Sheila. Simplifique aquilo que é complexo. E aí eu trago aqui, em homenagem aos professores de ciências e a todo e qualquer polivalente que tem que ensinar ciências também, né? Uma atividade sobre evolução, que é um assunto muitas vezes tão polêmico, né? Que os nossos estudantes viram e mexem e ficam tão, meu Deus, o homem veio do macaco, e acreditam nisso, né? Como se fosse de fato possível que um homem viesse do macaco. Observe a figura, isso é um primata, isso é um Homo sapiens, logo ali ao lado, né? Lado 1, lado 2. A figura nos mostra gato, homem, macaco, homem, ou macaco, gato. E ali ele vai, então, marcar. Você acha que nós nos parecemos com os macacos, sim ou não? Relacione as mãos conforme a legenda. Então, características, né? Características do nosso corpo, características da nossa aparência, mas também quais são as nossas dissonâncias com aqueles que são, né, os nossos ancestrais comuns. Que não é o macaco, tá, gente? É o primata do lado de trás, pelo amor de Deus. E também enumere conforme a origem e a evolução dos seres humanos, segundo Darwin. Então, primeiro foi qual? Segundo foi qual? Se você já ensinou lá atrás que, pela teoria da evolução, o homem era mais e mais peludo e mais curvado, e ele foi, então, perdendo esses pelos e ficando em postura ereta, esse estudante vai, então, qual é o mais curvado e qual é o mais peludo? E menos que esse? E menos ainda? Né? E aqui ele vai, então, enumerando, certo? Pode passar, Sheila. O que não fazer? Utilize mapas mentais, utilize, mas veja isso. Me dá um desespero só de olhar para um negócio desse, né? A gente não consegue nem sequer localizar qual é o assunto desse mapa aqui. Depois de muito olhar, é que eu percebi que tinha relação com a formação da sociedade feudal e as cruzadas, que constam ali em cima. Né? Mas vejam a complexidade desse mapa, a quantidade de ligações, a quantidade de figuras geométricas e a extrema complexidade dele. Então, se você for usar mapas mentais, que eles sejam simples e objetivos. Não façam uso de coisas extremamente complexas e até que dá uma certa sensação de bagunça. Quando eu olho para isso aqui, eu sinto uma sensação de muito conteúdo e uma coisa bagunçada. Certo? Pode passar. O que não fazer também, excluir o seu estudante. Aí é o principal. Seja por qual motivo for, por toda a dificuldade que você apresente, professor, professora, de desenvolver o PEI, porque o seu primeiro PEI não será o PEI mais perfeito no universo. E o seu último PEI também não será o mais perfeito no universo. A sua primeira atividade adaptada, a sua primeira prova adaptada, também talvez não seja a mais adequada, mas é apenas a prática que vai nos levar, né, à adequação mais e mais. Eu não digo a perfeição, porque ela não nos chega, mas a nossa adequação e a nossa capacidade de fato servir aos nossos estudantes e fazer com que eles e elas aprendam, e essa é a nossa grande finalidade, né? Ver que a inclusão está se desenvolvendo, ver esse estudante socializando, ver esse estudante aprendendo aquilo que de fato ele tem que aprender, tirar esse estudante do corredor da escola rodando com o cuidador,
tirar esse estudante do lugar da infrequência, porque muitas vezes a infrequência é uma marca do nosso estudante da educação especial, a gente sabe disso. Ou porque ele e a família não enxergam sentido na escola, ou porque, enfim, os motivos são os mais diversos possíveis. Mas tudo que não fazer é excluir. O caminho é longo, o caminho é árduo, não é a coisa mais simples do universo. E é aí, então, que a gente propõe para vocês o nosso joguinho, né? A gente disse a vocês que no nosso último encontro nós faríamos uma propositura de atividade, né, para os professores participantes do curso. Qual é a propositura? Planejem um primeiro PEI de vocês, com base no estudante que vocês já têm na escola de vocês, né? Eu não acredito que haja aqui professor que não tenha nenhum estudante que seja público-alvo da educação especial ou inclusiva. Se tiver, né, planeje uma atividade adaptada. Mas esse professor que está aqui nos acompanhando é um professor que vira e mexe, tem um estudante autista que não sabe o que fazer, ou que já aprendeu, né, a partir das aulas do andamento aqui do curso e de outros tantos conteúdos que acompanha. Planejem, façam o primeiro PEI de vocês, né? Coloquem todas as características do estudante que vocês acompanham, do estudante que vocês ensinam, que vocês orientam, e depois tracem, então, os caminhos de aprendizagem desse estudante, né? A partir do momento em que vocês fizerem isso, o certificado de vocês será diferenciado, ele terá mais horas, tá? Então, todo e qualquer professor, ou quem quer que seja, né, que participou do curso devidamente inscrito e que tem, no mínimo, 75% de frequência, tem direito ao certificado. Né? Mas aquele que apresentar a atividade pronta vai ter um certificado com mais horas, certo? Então, fazer o primeiro PEI de um estudante é a tarefa que a gente traz para vocês. Mas ainda não vai ser o primeiro, glória a Deus. Já fico feliz, né? Exaltando a humanidade. Então, produzam o primeiro PEI. No caso de dúvidas de vocês, vocês têm os contatos, sabem nos contatar nesse sentido. E comecem a produção do primeiro PEI de vocês. Tá? O modelo vai ser disponibilizado lá no grupo do curso e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento de vocês. Tá? Gente, nosso último módulo. Agradecemos demais a vocês pela companhia, pela parceria ao longo do caminho. Pode passar, Sheila, por favor. E aí, assim como a gente trouxe essa mensagem no primeiro encontro, a gente reforça em nosso último encontro. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. A gente traz aqui mais uma vez essa passagem de Galeano para lembrar a vocês que a educação especial ela não é uma utopia, ela é uma realidade. Mas a educação inclusiva, por enquanto, ainda é uma utopia, porque a gente ainda não consegue incluir. E ela não é uma utopia porque ela é impossível, ela é uma utopia por hora, por conta das barreiras atitudinais que nós apresentamos. Então, eu trago para vocês esse trecho aqui de Galeano como uma provocação final, para que a gente pense a inclusão dos estudantes, né, da educação especial. Contem com o nosso apoio ao longo do caminho, produzam o PEI de vocês. Vocês têm o acertado foi que vocês teriam 10 dias, então, até o dia 25 de setembro, apresentem, então, para nós o PEI, se vocês quiserem ter um certificado com 10 horas a mais. Certinho? E a partir daí a gente contabiliza, então, essas 10 horas a mais para quem produz o seu PEI aqui para o curso. Gente, muito, muito, muito obrigada aos professores da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, mas também ao pessoal, né, do estado, dos demais interiores, de outros estados.
mães, pais, cuidadores, o pessoal todo que está participando conosco do curso. Foram 10 módulos de grande aprendizagem e de encantamento, né? Nós ficamos realmente encantadas com esse diálogo com vocês, mas também a partir daquilo que nos é trazido, dos desafios que vocês enfrentam diariamente. E é, de fato, muito sedutor, muito encantador ver como vocês estão conseguindo, né? A duras penas, mas estão conseguindo cada vez mais, um diazinho a mais, construir essa utopia que é uma educação de fato inclusiva. Está cada vez mais pertinho, né? Da gente conseguir alcançar, então, esse ideal, tá? Gente, muito obrigada, boa noite. São 9h10 e, pelo amor de Deus, sextou, tá? Divirtam-se muito, muito, muito obrigada por tudo. Cheirão, boa noite, boa noite. Saf, muito obrigada pelo apoio. Sem vocês, o curso não seria possível. Tchau, tchau, gente.